Narcisistas no trabalho, na liderança. Esse é o tema da nossa live hoje. Eu sou Marie Bendelac, especialista em desenvolvimento de líderes e referência em comunicação não violenta. E eu recebi uma mensagem ontem de alguém que recomendava o meu perfil lá numa rede vizinha profissional, falando sobre narcisistas, sobre líderes narcisistas e narcisistas nas empresas. Então resolvi falar um pouco sobre isso, porque eu atendo também várias pessoas que estão sofrendo em função de líderes narcisistas, e eu acho que é um tema bem importante da gente abordar. Eu falei bastante sobre isso nos 2 últimos anos, e eu queria agora focar algo assim mais positivo, né? Para desenvolver quem não é narcisista, fortalecer quem não é narcisista e que tem que lidar com esse tipo de liderança. Vou digitar aqui o título. Tudo bem? Boa noite. Coloca para mim o seu nome e de onde você está assistindo essa live. Narcisistas no trabalho, tá? Esse é o tema de hoje. Narcisistas no trabalho e na liderança. Pronto. Então eu vou falar alguns comportamentos típicos de narcisistas. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me falem aí. Sim, não, sim. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Porque às vezes a internet dá um tilt aí. Aqui, ó. Conselheiro. Meu marido é narcisista, ele sempre humilhou os funcionários, me sentia mal vendo ele tratando os subordinados dele. Isso é muito comum, né? É quem convive na intimidade, então geralmente é a família e os funcionários mais próximos que costumam sofrer com a atitude, né, de líderes narcisistas. Tá, então vocês estão me ouvindo bem, perfeito. Marlene, BH, Minas Gerais, perfeito, ok. Então bem-vinda, bem-vindo. E aproveita também para clicar no aviãozinho agora, já para você mandar esse vídeo para mais pessoas. Quem não sabe, o Instagram está distribuindo cada vez menos o nosso conteúdo. Então você tem que curtir, você tem que comentar, você tem que compartilhar, você tem que ativar as notificações, senão você pode passar batido, né? E embora muita gente me segue, eu sei que muita gente não recebe muitas vezes meu conteúdo, tá? Então, para quem não me conheceu agora, né, eu sou Marie, eu sou francesa, eu moro no Rio há 15 anos e eu fui executiva durante 18 anos em multinacionais. Quando eu cheguei no Brasil, eu acabei iniciando uma transição de carreira e eu comecei a trabalhar como coach executiva em 2011. E eu saí definitivamente do mundo corporativo em 2017 e eu voltei, assim, eu tive uma parêntese muito breve em 2021, numa multinacional, onde eu fui diretora de operações Brasil e eu sofri o maior assédio da minha vida com uma pessoa narcisista perversa. E é importante porque a gente já vai falar de um espectro de narcisismo, né? Porque tem pessoas que têm traços narcisistas, e isso já é mais suave e dá para você lidar, você tem que ter estratégias para lidar com essas pessoas, né? Conforme uma pessoa bem colocou na outra rede vizinha profissional, nem sempre é possível você se afastar da pessoa narcisista, ainda mais no trabalho, né? Você tem que lidar. Eu estou atendendo agora uma diretora que está sofrendo bastante, mas ela não pode sair da noite para o dia do trabalho dela. Então ela pretende buscar outra oportunidade, mas enquanto isso, né, a pessoa tem que lidar da melhor forma possível. Então, através do trabalho que a gente está fazendo, eu consigo direcionar as atitudes dela de forma estratégica para poder se sair da melhor forma possível e sofrer o menos possível com esse CEO que tem claramente traços narcisistas, tá? E aí, no meu caso, assim, como eu sofri com uma diretora que era narcisista perversa, é um nível já de psicopatia. Então, é um nível grave, né, de narcisismo e que tem comportamentos que não dá para você ficar assim
para lidar com essa pessoa, né? Ou você se submete, né, totalmente subjugado, você vai ser uma marionete para a pessoa. Você não pode dar opinião, porque toda hora quebra você, né? Desqualifica você, enfim, jogo sujo, não dá para trabalhar, é muito tóxico, né? A Celina disse que separou e tem abstinência, é isso aí. Minha voz está saindo em 2 tons diferentes. Foi bom você colocar. Olha, eu não sei de onde vem isso, mas eu sei que tá dando isso com várias pessoas no Instagram. Então, eu acredito que seja algum problema do Instagram e não do meu celular, tá? É muito chato, mas vamos fazer assim mesmo, tá bom? O importante vai ser o conteúdo e a minha voz, que seja o que Deus quiser, tá? Mas é assustador, né? É meio esquisito. Eu acabei que alguém da minha equipe gravou um dia e fiquei meio assustada com isso. Mas foi bom você sinalizar, tá? Então, alguns comportamentos de líderes narcisistas, ou pode ser um par narcisista, né? Às vezes um colega, assim, é pior se é o seu líder, o seu chefe, porque você não pode agir de determinadas maneiras pelo fato de ser subordinado, né? Então, isso complica. Mas vou falar pelo menos de alguns comportamentos e a gente vai ver depois algumas estratégias. Se você quiser, a gente faz até outra live onde eu posso aprofundar, tá bom? Então, uma das primeiras características de uma pessoa narcisista no trabalho é demonstrar uma certa arrogância. Como assim, Marie? Sabe a pessoa que sempre sabe mais do que os outros, sempre sabe de tudo, sempre sabe melhor do que os outros. Muitas vezes não domina o assunto, mas tem opinião sobre tudo, não tem muita abertura para receber dos outros, né? Então sempre tem que mostrar que sabe e que sabe melhor do que todo mundo. É um pouco desgastante, né? Oi, Soraya, boa noite. A segunda coisa que você pode observar em narcisistas no trabalho é uma certa falta de empatia, de compaixão. Então, podem ser pessoas, às vezes, simpáticas em determinados momentos, porém, quando você precisa de um certo acolhimento, de uma empatia, aí a pessoa não demonstra nenhuma empatia, não te compreende, né? Você não se sente ouvido, compreendido, acolhido. E é muito... Eu sei que muitas pessoas ficam com dúvida porque a pessoa narcisista, ela não está tendo comportamentos desagradáveis ou ruins ou negativos o tempo todo. Ela alterna muito, né, entre comportamentos muito legais. Então, assim, no caso, até a pessoa, né, que eu falei que eu sofri, que era narcisista perversa, que é um grau bem maior, ela tinha momentos muito simpática, muito gentil. Isso faz parte do perfil, tá? E por isso que muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm esse entendimento, acabam achando que estão julgando errado, que, então o problema sou eu, o problema é a minha percepção, de repente ele ou ela não é tão ruim assim, né? Então saiba que faz parte. O ruim é essa parte negativa, esses comportamentos tóxicos. Então, não deveria ter, né? Não deveria tolerar certas coisas, que muitas coisas são inaceitáveis. Aqui tem um comentário. Percebi que o diretor da empresa que eu trabalhava parecia que ele não gostava de mulheres. Bem, aí tem... podem ser pessoas que têm misoginia, pode ser machista, não necessariamente significa que a pessoa vai ser narcisista, tá? Nem todas as pessoas tóxicas são narcisistas e agora todos os narcisistas são tóxicos, tá? Outro comentário aqui, quando está nesse grau, aí já passa a ser perigoso. Sim, a pessoa que está realmente perversa, assim, nossa, o que eu vivi, eu não desejo para ninguém. Só quem passa entende e sabe. É uma coisa, assim, horrível. Tem aqui outro comentário. Ele tratava bem os homens e as mulheres ele tratava igual lixo.
Pois é. Então, pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa, tá? Então, eu vou continuar. Arrogância, falta de empatia, compaixão. São pessoas que sempre buscam o poder. Então, naturalmente, a maioria das pessoas quer crescer. A maioria quer crescer. Isso é natural, né? A gente busca evoluir. O crescimento é uma necessidade humana normal, básica, comum de todo mundo. Mas essa busca por poder da pessoa narcisista no trabalho é algo muito além. Você sente um exagero, sabe, na pessoa? Essa vontade de crescer. Quando a gente fala, como é que é? Em francês é avoir les dents qui rayent le parterre. É ter os dentes que ficam arranhando o chão. A gente fala, não deve ter alguma expressão em português, né? Porque para quem não sabe, entrou agora, eu sou francesa, tá? Às vezes tem algumas coisas que ainda não apesar de 15 anos aqui, que eu não, de expressões que eu nem sempre domino. Mas então você percebe essa sede por poder, né? E são pessoas que, quando já estão em posições de liderança, de poder, costumam desempoderar os outros, desempoderar o seu time. Então, eles vão, obviamente, eles precisam do time, então eles vão precisar delegar e tudo mais. Então, eles vão achar o equilíbrio certinho para poder delegar certas coisas, então dar poder o suficiente para poder delegar. Porém, assim, com muita frequência, esses líderes vão desqualificar o trabalho dos seus subordinados. Quando os subordinados têm conquistas, trazem resultados, o que o líder narcisista faz? Ele se apropria essas conquistas. Ele vai falar para a liderança dele ou dela que essas conquistas são dele ou dela, né? Então, o líder narcisista, ele se apropria as conquistas do seu time. E, às vezes, de colegas também, né? Então, não necessariamente só dos subordinados. Então, buscam poder e costumam tirar o poder dos outros. Eu estou atendendo uma diretora agora, que o CEO tem esses traços narcisistas, e ela fala assim, ele quer rebaixar todo mundo, assim, tirar diminuir o poder de todo mundo nos cargos, sabe? Então, isso é uma coisa muito comum. Eles querem fazer os outros se sentirem menores, inferiores, porque é uma forma de controlar as pessoas. Pessoas empoderadas são mais difíceis de controlar. Pessoas que têm medo, que se sentem menos, que se sentem inferior, que se sentem incompetentes, né? Ficam mais subjugadas, mais submissas, porque ficam com medo de ser mandadas embora, acabam muitas vezes sem entender que o problema está no líder, acabam fazendo de tudo para agradar. Então eles gostam disso, né? E eles vão abusar disso. Thomas Thomas colocou aqui, eu vou falar, tá? Marie é a treinadora mais preparada para os líderes da sua empresa. Adorei. Ô, Thomas, vou te contratar, hein? Não, mas adoro treinar líderes, adoro treinar os colaboradores de uma empresa, adoro dar palestras. Então, de fato, é uma coisa que eu gosto muito e que costuma ser, graças a Deus, apreciado. Mas vamos lá. Pessoas narcisistas no trabalho costumam manipular os outros, inclusive a liderança. Aliás, o que mais manipulam são os líderes de cima, porque eles querem sempre manter a boa imagem, acabam mentindo sobre os colegas para desqualificar, acabam mentindo sobre a equipe também para tirar a possibilidade, muitas vezes, de um membro da equipe crescer, sair, ir para outra função. Então, eu já vi um CEO com esses traços narcisistas impedir um funcionário de ter uma promoção no exterior, uma coisa que ele almejava assim há muitos anos. A oportunidade chega, a substituição já está pronta, sabe, possível, mas não,
ele impede que o funcionário vá lá nessa oportunidade, nessa vaga que almejou durante anos. Ou seja, eles querem ficar no controle e estão nem aí do que o outro quer ou precisa. O que mais importa, né, são pessoas que colocam sempre as suas necessidades, os seus desejos acima das necessidades e dos desejos dos outros, tá? Thomas, como um gestor pode contratar o meu treinamento? É só falar comigo, com minha equipe, mandar uma mensagem no direct, tá? Pode pedir orçamento para palestra, para treinamento. É muito simples. Eu sou relativamente acessível e se eu não estou disponível, sempre tem alguém do meu time que vê as mensagens lá no Instagram, no meu direct, tá? E também os comentários. Eventualmente você pode comentar aqui na live, no post, que a gente vai entrar em contato com você, tá? Mas o ideal é você me mandar uma mensagem lá no direct. Quem tem meu WhatsApp pode entrar em contato diretamente no WhatsApp, tá? E aí a gente elabora, assim, é importante você saber, para a empresa a gente elabora uma proposta sempre personalizada. Então, vou entender o que você busca, que tipo de resultado, quantas pessoas você gostaria de treinar, qual o nível de liderança, né? Agora, semana que vem, no dia 17, eu vou dar outra palestra para líderes, para jovens líderes que estão, né, começando agora como líderes, mas eu atendo vários níveis de liderança. Geralmente, individualmente, eu atendo alta liderança, diretoria. E aí, nos treinamentos, pode ser diretoria, pode ser média gestão, ou pode ser a liderança que está iniciando, né, justamente para capacitá-los na parte principalmente de comunicação, é a comunicação não violenta através do meu método. Para quem não conhece, aqui meu método é o método Conecta, tá? Esse método, ele chamou a atenção da grande mídia durante a pandemia, teve 3 páginas de reportagem no Globo, já foi implementado em mais de 20 grandes empresas, então eu tenho bastante experiência sobre isso, tá? Uma pergunta aqui do Anderson: um narcisista pode ser psicopata ao mesmo tempo? Não, é o seguinte, todo psicopata é narcisista. Todo psicopata tem altíssimo grau de narcisismo, tá? É totalmente egocêntrico, egoísta. Agora, o narcisista, ele não é um psicopata, mas ele pode ter falta de empatia em determinadas situações e com determinadas pessoas. Então, ele pode ter traços, vamos dizer, de psicopatia, tá? Mas a gente não pode dizer que um narcisista é um psicopata. É uma coisa ou é outra, tá? O narcisismo, para quem não sabe, quando a gente fala em narcisismo aqui, é um transtorno de personalidade. É algo que não se muda, mas dá para você moldar o comportamento do narcisista ou da narcisista com atitudes, comportamentos mais estratégicos. E quando você está no poder, se você tem um narcisista abaixo, você tem como gerenciar, tem como colocar limite, tem como orientar para ter certeza que essa pessoa vai colocar um bom ambiente no time, ou seja, tem que ficar de olho, e tem que saber detectar as manipulações. Porque quantos líderes, quantos diretores estão sendo manipulados por outros líderes narcisistas? Né? Então, mas é uma excelente pergunta. Que mais? Aqui. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem, tá? Vocês podem colocar. E também deixei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Depois você pode ver lá. Thomas, você está contratado, tá? O método Conecta, todos os líderes precisam. Eu tô rindo, gente. Mas é sério. As pessoas adoram o método Conecta. Por quê? Porque são 7 passos que te permitem não somente, assim, usar em qualquer circunstância, negociação, gestão de equipe, feedback, avaliação de desempenho. São 7 passos, é um passo a passo, mas é bem simples.
é começar ouvindo, fazendo perguntas estratégicas. Então eu ensino isso, você começando com isso, você pode tanto conseguir gerar mais empatia, conexão e diálogos construtivos com uma pessoa normal, vamos dizer, que não tem um transtorno de personalidade, uma pessoa que tem capacidade de empatia, como você pode conseguir, graças ao método e ao passo a passo, detectar quem tem esses transtornos de personalidade, seja psicopata ou narcisista. Esse método foi o que me salvou lá naquela função que eu era diretora, que eu sofri com o assédio da narcisista perversa. Foi graças à comunicação não violenta que eu consegui me colocar de uma forma que eu não entrei no jogo dela. Se você entrar no jogo da pessoa narcisista, acabou com você. A pessoa vai conseguir te manipular, vai conseguir te desestabilizar, vai conseguir fazer acreditar para os outros que você é o problema. Então você não pode devolver a mesma moeda, você não pode cair nas manipulações, nas tentativas de manipulações. Você precisa ter uma comunicação estratégica. E o método Conecta tem 7 passos para uma comunicação interpessoal de sucesso em qualquer circunstância, com pessoa que não seja narcisista, como pessoa que tem narcisismo, tá? É super simples, mas assim, é poderoso, faz toda a diferença quando você aplica. Então são 2 coisas no método que viram a chave totalmente de qualquer conversa e qualquer tentativa de manipulação. Você pode desarmar manipuladores com o método Conecta. Que mais? Anderson, o narcisista consegue, uma pergunta, tá? O narcisista consegue se observar, perceber que é narcisista? É bem interessante. Eles têm consciência, basicamente, de muitos comportamentos. Um desses comportamentos, inclusive, é a mentira, que eu ainda não mencionei. Mas são pessoas que mentem muito. E aí muitas pessoas me perguntam, mas Marie, a pessoa que está mentindo, a narcisista mentindo, sabe que está mentindo? É lógico que sabe. Você sabe quando você está mentindo? Lógico que a pessoa sabe. Eu conheço um líder narcisista que muitas vezes pega pesado com os funcionários. Ele tem consciência. Tá? Então eu acho que sim, eles se observam, só que eles acham que estão certos, porque eles gostam de ver os outros submissos, aterrorizados. Eles gostam de ver isso. Então eles acham que para eles os comportamentos deles são maravilhosos. Eles não veem nenhum problema nisso. Então eles têm consciência e acham bacana. Entende? Agora, não necessariamente a pessoa narcisista, ela vai saber que ela tem esse transtorno de personalidade ou esses traços narcisistas. Pode nunca ter ouvido falar sobre ou achar que tem muito equívoco, né? Eu sei que quando eu comecei a falar sobre o tema, várias pessoas assim ao meu redor, amigos, tudo mais, falam: nossa, mas eu achava que narcisismo era outra coisa, né? Assiste suas lives, seus vídeos, agora eu tô entendendo, mas eu achava que era outra coisa. Então muitas pessoas acham que narcisismo é a pessoa adorar sua imagem, se ver no espelho e se achar o máximo. Não é isso. Pode ser uma parte do perfil, tá? Que a pessoa se acha o máximo. Tem um jovem narcisista que falou assim que na adolescência ele de verdade, e olha que ele não é bonito, tá? De verdade, ele se achava o mais bonito de toda a cidade, o mais inteligente, o mais tudo. E assim, hoje ele está em tratamento, então ele está conseguindo perceber uma série de coisas, analisar uma série de coisas sobre ele. Mas ele fala: eu de verdade acreditava que eu era o máximo do máximo de todos, superior a todos, né? Então,
nem sempre têm a consciência do transtorno ou desses traços, mas eles têm consciência, pelo menos, dos comportamentos deles. Muitas vezes, tá? Não dá para afirmar o tempo todo que a pessoa tem consciência de tudo. Eu acho que muitas coisas são feitas no automático, então pode já ser uma coisa assim meio que inconsciente. Mas muitas coisas são feitas de forma consciente. A mentira, manipulações, né? São feitas de forma consciente. Tentar prejudicar, puxar tapete. Isso tudo é calculado. Outra pergunta aqui. Como parar de atrair narcisista para meu meio social? Como parar de atrair narcisista para meu meio social? Bom, isso já é mais avançado, tá? São coisas que eu falo mais já nos meus cursos, nas minhas mentorias, porque poucas pessoas estão preparadas para ouvir o que eu vou dizer agora, tá? Para parar de atrair pessoas narcisistas, porque você vai com certeza esbarrar neles. São muitos narcisistas na sociedade e a sociedade valoriza isso, tá? Então você vai encontrar em todos os lugares, no trabalho, nas famílias, amizades, tudo mais. A questão é que muitas vezes você pode trazer da sua história, da sua herança de ancestrais ou a sua infância, situações que você viveu com pessoas narcisistas. Pode ser pai ou mãe, pode ser uma tia, um tio, um avô, avó, pode ser um irmão, uma irmã narcisista, enfim. Você ter tido situações quando criança, adolescente, com pessoas narcisistas, isso te deixou com certeza algumas feridas. Essas feridas precisam ser curadas, fazer limpeza dessas feridas, né? Quando você se machuca, você tem que desinfetar, senão vai infeccionar, né? Então você precisa limpar essas feridas. E como é que a gente limpa as feridas? Como é que a gente cura as feridas? Primeiro, trazendo à consciência as situações que a gente viveu. Porque muitas vezes a gente repete na idade adulta alguns padrões justamente para poder curar. Para poder, agora que somos adultos, enxergar as coisas de forma diferente, aprender a se defender, adquirir conhecimento, né? Então, se você quer lidar com pessoas narcisistas melhor e não deixar elas te impactar, você precisa se tornar uma pessoa solar. Você precisa se tornar uma pessoa solar. Por isso que eu criei o conceito de líder solar. Porque só sendo uma pessoa solar, você pode lutar, vencer a pessoa sombra, a pessoa com comportamentos tóxicos. A luz, o sol, que combate a sombra e a toxicidade. Faz sentido? O que é uma pessoa solar? É uma pessoa que se conhece, que tem autoconhecimento, que conhece as suas forças, que inspira os outros, que emana luz, que quer fazer o bem, que tem boas intenções, que tem bondade, que tem amor, que tem generosidade, que tem humanidade, que tem empatia. Mas precisa ser uma pessoa inspiradora, não uma pessoa passiva, boazinha, sabe? Então você tem que sair da síndrome da boazinha. Você tem que sair da síndrome da impostora, do impostor. Você tem que curar as suas feridas, você tem que trazer as suas forças, acessar as suas forças, coragem, né? Bravura, liderança, espiritualidade. Então é você conhecer e trabalhar as suas forças, acessar as suas forças, usar as suas forças no dia a dia. Integridade, né? Você tem que ter princípios morais, princípios éticos, que é o contrário dos narcisistas que não tem.
princípios morais. Pessoas narcisistas são capazes de fazer qualquer coisa para atingir seus objetivos. Então, o contrário disso é você ter integridade e você agir de forma estratégica para você conseguir o que você quer. De forma honesta e estratégica. Porque você pode competir com pessoas desonestas e deve competir de uma forma honesta e ética. Se você agir de uma forma não ética, não íntegra, desonesta, o narcisista vai te pegar e vai arrumar uma forma de te expor. É assim que muitas pessoas são manipuladas, são mantidas refém pelos narcisistas. Psicopatas também agem dessa forma, tá? Eles percebem suas falhas, os seus erros, e eles vão usar contra você. Então, se prepara para ser uma pessoa solar, um líder solar, que não dê para falar nada sobre você. Você tem que ser uma pessoa correta, 100% reta. Essa é uma forma de parar de atrair narcisistas, mas é com consciência, com conhecimento. Só você ser uma pessoa boa, correta e tudo mais, se você não tiver conhecimento sobre esse perfil, ou seja, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, entender bem desses transtornos e trabalhar em você. O que você de repente está vibrando? Porque se é uma história que você viveu lá atrás, se é algum trauma com alguém que foi narcisista com você, que te traumatizou lá atrás, e você nunca colocou isso para fora, você nunca olhou para essa ferida para curá-la, o que acontece dentro de você? Ainda tem emoções, memórias de trauma, traumas emocionais que estão ainda dentro de você. E essas emoções que são contidas, que são de lá atrás, pode ser uma raiva reprimida, você ficou com raiva porque foi tratado de forma injusta de repente. Você foi maltratado, abusado, isso tudo causa raiva, revolta, tristeza, frustração. Essas emoções, elas têm uma vibração, uma energia, uma vibração. E essa vibração está dentro de você, de alguma forma você ainda vibra isso, porque você ainda não limpou. Faz sentido, gente? É um pouco mais profundo, tá? E eu sei que não é todo mundo que aceita de olhar para si, para parar de atrair pessoas narcisistas ou para lidar de uma forma mais efetiva com essas pessoas. Então não tem outra forma. Por isso que eu falo cada vez mais em liderança solar. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Mais uma dúvida. Então, essa é a pergunta que eu já respondi. O narcisista se dá conta que é narcisista? Ele pode refletir sobre si próprio e tentar mudar? Ou ele é dessa forma porque quer e não tem como mudar? Se a pessoa tem um transtorno de personalidade já consolidado, né, e isso já se consolida na adolescência e como jovem adulto, assim, com 25 anos, a gente considera que a personalidade está totalmente formada, tá? Então, com 20 anos de idade, depois a pessoa é mais difícil a pessoa querer mudar, tá? Ela já está com o transtorno consolidado, ela já se acha ao máximo, já criou. Isso é um mecanismo de defesa, tá? Porque no fundo, tem uma autoestima frágil. E é justamente por causa de uma autoestima frágil que essa pessoa criou uma armadura, uma compensação, exagerando na arrogância, se achando superior. É para compensar, no fundo, um sentimento muitas vezes de inferioridade. Mas tem os dois casos. Tem a pessoa que foi muito mimada, que foi criada como um rei, uma rainha, e que realmente se acha a rainha do mundo, né? Então, tem narcisistas mais ocultos, que tem mais o complexo de inferioridade e mascaram isso com essa arrogância, e tem o narcisista que realmente se acha muito superior. Então, de modo geral, por causa desse
como dizer, esse mecanismo de defesa, é muito difícil uma pessoa narcisista querer mudar. Ela se acha muito bem dessa forma. Então, agora, você não vai mudar a personalidade da pessoa narcisista, mas você pode mudar o comportamento da pessoa narcisista, mudando a sua atitude. Entende? Se você presta atenção, se você para de cair nos jogos psicológicos, de cair nas tentativas de manipulações, de cair nas armadilhas. O que é uma armadilha de uma pessoa narcisista? É te provocar. É falar uma mentira sobre você que vai te tirar do sério em plena reunião na frente dos outros, por exemplo. E você que vai passar pela pessoa problemática. Você entende? Então são provocações. Então você deixando de ser provocado, você entendendo o jogo do narcisismo, você entendendo a mente do narcisista, você pode lidar de uma forma estratégica e até colocar um checkmate no narcisista. Eu acompanhei um CEO durante 1 ano que era atacado o tempo todo por um outro diretor narcisista que queria derrubá-lo. E foi um jogo de xadrez, assim, o tempo todo eu orientando o que fazer, o que não fazer. Ele foi aprendendo, fez meu curso online também, o checkmate, isso ajudou bastante. E assim, depois de 1 ano, ele conseguiu, agindo de forma correta, competente e tudo mais, ele conseguiu que o outro se expusesse sozinho, se enforcasse sozinho. Entendeu? É assim que você tem que jogar com a pessoa narcisista. Não é jogando o mesmo jogo. Porque aí você vai confundir as pessoas e aí essa pessoa que já está falando mal de você ou vai falar mal de você, acabou com você. Se você dá motivos, então você tem que ter um comportamento exemplar. Voltando então à liderança solar. Você tem que ser um líder solar. Um líder solar tem um comportamento exemplar. Entendeu? Respondi, Anderson. Ficou mais claro? O Thomas está dizendo aqui: eu tive um chefe narcisista, aprendi a usar o melhor dele, dos aprendizados e deixar o ruim para lá. Muito bom, perfeito. Essa diretora que eu estou atendendo agora, que o CEO tem esses traços narcisistas, a gente está aproveitando também para fortalecer ela. Ou seja, ela percebeu que ela tem essa tendência a ser muito boazinha. E que muitas vezes ela precisa melhorar a postura dela, ser mais firme, ter uma voz mais firme, saber colocar limites, saber dizer não. Então, esse líder narcisista está desafiando ela em vários sentidos. Dela não querer agradar a qualquer custo o tempo todo. E também sabendo agir de uma forma mais consciente, mais estratégica, não falando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Tem que saber que não dá muito para confrontar esse tipo de pessoa, ainda mais em público. Nunca, jamais confronto o narcisista em público. Então tem que saber lidar, entendeu? E dá para você aprender a se fortalecer. Eu aprendi muito com pessoas narcisistas. Agora, eu quero conviver e trabalhar com essas pessoas? Não. Não. Porque não tem como... eles criam um ambiente tóxico de alguma maneira. E isso acaba afetando a produtividade da equipe a médio e longo prazo, às vezes a curto prazo. Nessa empresa agora, que eu estou mencionando da diretora que eu estou atendendo, que o CEO tem esses traços narcisistas, já são 3 ou 4 pessoas da alta liderança, né, que estão querendo sair. Acho que um já saiu, outro está para sair, ela está querendo sair, outra pessoa da equipe também vai sair. Então, assim, você vai ter um turnover, isso prejudica. E as pessoas que ficam, ouça isso, as pessoas que ficam trabalhando com pessoas narcisistas, elas acabam muitas vezes adoecendo, tá? Por quê? Porque não tem essa consciência, não tem esse conhecimento. Quando você tem a consciência e o conhecimento, se a pessoa tem apenas traços narcisistas, você vai poder se dar bem, você vai poder lidar melhor com isso, né? Então tem casos e tem casos. Dá para você
não entrar no jogo e você extrair o melhor, como o Thomas disse agora, e aprender com isso e você se fortalecer. Então eu acho que tem coisas que a gente pode aprender com eles. Porque eles têm um lado bom, vamos dizer, né? Eles fazem coisas legais. Então, essas coisas legais, você pode se inspirar. Você pode se inspirar. E o lado ruim, você sabe que é o que você não deve fazer. É maravilhoso também você ter um contra-exemplo, né? Eu sempre falo isso. As pessoas narcisistas estão na nossa vida para mostrar como não agir. Como é ruim quando você sente na pele a dor de trabalhar com uma pessoa dessa, ou de conviver com uma pessoa dessa. Isso te mostra como não agir. Faz parte do nosso crescimento também. Saber como agir e como não agir, né? Se a gente não tem contra-exemplo, muitas vezes, a gente pode cair na falta de empatia, por exemplo. Muitas pessoas têm capacidade de empatia e em muitas situações não sabem demonstrar empatia. Por isso que eu criei o método Connect também. Que o método Connect, ele permite desenvolver a empatia, exercitar a empatia e demonstrar a empatia. Não basta você ter empatia, você tem que saber demonstrar a empatia. Não basta você ter empatia, tem que saber demonstrar a empatia. Como é que você demonstra a empatia? Ensino isso no método Connect. Focando em sentimento, necessidade da pessoa, reformulando. Então você está dizendo isso, é isso? Você se sentiu assim quando eu falei dessa forma, é isso? É saber demonstrar empatia. Não basta ter empatia, tá? Qual a maior característica do narcisista oculto? É um estilo passivo-agressivo. A pessoa narcisista oculta, ela pode ser até mais difícil ser detectada. Porque ela pode ser uma pessoa sempre assim gentil, simpática e tudo mais, mas no fundo é a pessoa que acaba com você nas suas costas. É a pessoa que desqualifica de uma forma sutil. É tudo muito sutil, sabe? Diferente do narcisista grandioso, que, por exemplo, um ex-presidente dos Estados Unidos, que a gente sabe, tipo, se acha acima de tudo, acima de Deus, é um narcisista grandioso. O narcisista oculto, ele vai ter uma aparência mais humilde. A arrogância dele é mais sutil, desqualificando você, desqualificando o que você pensa, o que você faz. Eu poderia ter feito também. Eu acho que se eu tivesse feito, eu provavelmente teria feito melhor. Mas assim, é sempre num tom assim, suave, não vai necessariamente gritar com você, entendeu? Então é esse estilo passivo-agressivo. Tem um dia que falou para uma funcionária assim em reunião: você tem certeza que você fez faculdade? Então foi um comentário, né? São pequenos comentários assim humilhantes, que desqualificam, que inferiorizam, sabe? É bem ruim porque as empresas acabam tolerando. Enquanto não tem gritos, não tem xingamentos, é muito difícil as empresas se conscientizarem desses perfis e não tolerar esses comportamentos que são sutis, que são mascarados, sabe? Lobos em pele de cordeiro. Aliás, eu tenho um curso nesse nome. Outra pergunta. A última, Marie. A pessoa nasce narcisista ou adquire esse transtorno? É algo principal. Assim, a gente não... Depende, né? Caso a caso. Mas, assim, de modo geral, a gente sabe que tem uma parte de genética, tá? Então, de herança. Então, pais narcisistas podem, geralmente, ter um filho ou vários narcisistas, tá? Então, tem a herança da genética, então tem a parte genética e tem a parte do ambiente, que é desenvolvida em função da educação, em função do ambiente, em função das situações vividas, tá? Mas principalmente o ambiente.
Porque se a criança pode ter uma tendência a ter esse tipo de personalidade, mas a personalidade, lembra que ela vai se formando até os 25 anos. Então dá para você corrigir essa tendência, sabe? Colocando limite, criando, educando de uma forma correta, né? Não mimando a criança e não abusando. Abusos e mimar demais podem criar futuros adultos, né, narcisistas. Que mais? Mais pergunta agora. Quando eu me casei, meu marido apresentava traços, hoje ele está bem pior. A tendência é piorar com a idade? A tendência é piorar com a intimidade na relação, com o tempo de relação. Então, não sei se ele está piorando, seu marido, por causa da idade, ou se ele está piorando porque vocês estão há mais tempo juntos, sabe? Então, quanto mais intimidade, mais tempo na relação e mais a pessoa sente que você está meio que refém ou dependente, né? Pode ser financeiramente, emocionalmente, aí a tendência realmente é piorar. Inclusive no trabalho também, tá? No início é relativamente suave. Thomas, Marie, só o seu brilho que deixa o gestor ser um líder solar. Oh. Tá contratado, Thomas, de novo. Que gracinha. Que mais? Tem mais perguntas? Agora eu acho que é melhor. Faz sentido? Faz sim. Tá? Tô vendo aqui os comentários, gente. Já a gente vai encerrar. Por que eles mentem tanto? Por que eles mentem tanto? Acho que eu vou ter que responder em outra live. Eles mentem por muitos motivos. Peraí, vou ver se tem outra pergunta, tá? Enquanto a minha filha para. Quando se tem empatia demais, isso é uma pergunta importante. Carlinha, chega, Carlinha. As cobras acabam nos ensinando muito. Sim. De fato, né? Então, vamos lá. Vou tentar responder mais algumas perguntas de forma bem objetiva, tá? Por que eles mentem muito? Porque eles fazem coisas erradas e eles têm que esconder. Ou eles mentem para prejudicar o outro, ou para se sobressair no trabalho em relação aos colegas, né? Então, eu tive o caso de um diretor que o colega queria também derrubar. Ele mentia sobre o colega dele para poder derrubar o colega. Então, tem vários motivos pelos quais eles mentem no trabalho, tá? Quando se tem empatia demais, não é bom. Então, uma das coisas que você pode aprender com essas pessoas, com esses perfis, é justamente a equilibrar seu nível de empatia. Não pode ser empático demais. Tem que saber ser firme, assertivo, tá? O excesso de empatia acaba servindo para o outro te manipular, entendeu? Os ocultos são piores, sim. O piores são os narcisistas perversos, sim, que tem essa capacidade de se fazer de lobos em pé de cordeiro. São os piores. Gente, aquela diretora narcisista perversa que me assediou é um negócio, era uma mulherzinha, assim, que parecia toda boazinha. Gente, nossa, mãe, não tem ideia. Depois, quando você enxerga a perversidade, a perversão, e a maioria das pessoas que não têm o conhecimento não entende, né? Amabel, Marie, como lidar com esses perfis? Eu ensino a lidar. Eu posso dar algumas dicas aqui, porque eu falei que você tem que aprender os tipos de manipulação. No meu curso online tem 21 tipos de manipulação.
né? A mentira, a má-fé, a bajulação, a chantagem emocional, enfim, a culpabilização, o gaslighting, são 21 tipos de manipulação. Sem um conhecimento, você não consegue lidar com essas pessoas. Já é difícil com conhecimento e com estratégia. Sem conhecimento, sem estratégia, esquece, tá? Então você tem que estudar, adquirir conhecimento como eu adquiri, tá? Eu não aprendi a lidar do nada. Eu estudei. Eu tive que desenvolver. A comunicação não violenta me ajudou muito. Então, você tem que dominar a comunicação não violenta, entender de jogos psicológicos e entender de manipulações. E aí eu posso fazer outra live sobre como lidar, né, para dar mais, porque a gente já tá no finalzinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu vou ver se eu consigo responder ou se eu guardo para outra live. Tatiana Cabral, me ajuda. Então, se você quer me ajuda, me manda uma mensagem lá do direct que eu vejo como eu posso te ajudar, tá? A Cibel tá dizendo, aprendi muito com você, Marie. Que bom. O narcisista perverso chega a ser psicopata. Já tem traço de psicopatia, sim, tá? O narcisista perverso acaba sendo um sociopata, tá? A Cibel diz que hoje está curada. Que bom, gente. Então, eu acho que chegamos ao final, tá? Muito obrigada pela participação. Não deixe, por favor, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Me ajuda, porque o Instagram não está ajudando. Tá diminuindo cada vez mais o nosso alcance. Então, vamos tretar essa ferramenta. Comenta aqui, comenta, curta, compartilha, tá? Coloca comentários depois na live, no replay. Me ajuda a transmitir esse conhecimento, porque eu sei que todo mundo no trabalho, em algum momento, vai esbarrar nesse tipo de perfil, tá? Muito obrigada a vocês. Obrigada, Anderson. Obrigada a Thomas. Oi, Lúcia, tá? E a gente se vê amanhã. Eu vou ver se eu vou fazer live amanhã. Eu acho que sim, tá? Eu esqueci. Eu vou planejar melhor, que eu tenho feito as lives meio que de improviso agora, né? Porque mudou minha agenda, enfim. Então, vou planejar novamente as lives e passar bonitinho para vocês poderem se antecipar e participar, tá bom? Obrigada, gratidão e até breve.